tidos como normais deixam de ser, e isso então traz uma grande perseguição à pessoa de Paulo. As pessoas da cidade então vão atrás de Paulo para realmente querer matá-lo. Ele foge e vai para uma outra cidade, uma cidade a 160 quilômetros de distância. Ali estando, sai uma comitiva de Tessalônica e vai atrás dele lá em Bereia, a fim de querer matá-lo. Ele então foge para um lugar mais longe, agora ele vai para Atenas. Mas Timóteo e Silas ficaram, os companheiros de Paulo. E a ideia é que Timóteo e Silas trazem uma espécie de relatório do que aconteceu. Paulo então, diante daquele relatório, escreve a carta de 1ª e de 2ª Tessalonicenses, a fim de esclarecer algumas dúvidas que eventualmente tinham ali, e a fim de trazer mais alguma orientação doutrinária que não havia tido tempo antes. Afinal de contas, ele ficou muito pouco tempo ali para falar. No primeiro capítulo, o que nós vimos é que Paulo faz uma carta de gratidão. A primeira palavra dele é gratidão. Olha, nós estivemos aí em vocês receberam o Evangelho com alegria, e o poder do Espírito Santo foi manifestado até vocês, e vocês se converteram verdadeiramente, e vocês se converteram de forma tão espetacular, de forma tão extraordinária, que esse Evangelho não só alcançou a cidade de vocês, mas alcançou a região de vocês. E nós estamos ouvindo falar de vocês, ao ponto de que nós não temos mais necessidade de ir até aí e acrescentar qualquer coisa, por causa do testemunho tão lindo que vocês estão dando. Mas agora no capítulo 2, Paulo vem esclarecer uma coisa que pode ter passado. A discussão que tem aqui é, ou Paulo recebeu esse feedback de Timóteo e de Silas, ou Paulo imaginou que eles poderiam ter pensado alguma coisa sobre isso. Naquele tempo existiam pelo menos 2 grupos que eram viajantes pelas cidades e faziam o que faziam, falavam o que falavam, a fim de ganhar algum tipo de grana, ou a fim de fazer algum tipo de coisa. O primeiro grupo era um grupo de tidos como filósofos, chamados sofistas. Se fosse nos dias de hoje, seria o coach mala. Eu sei que tem coach bacana, mas vamos pensar no coach mala, tá bom? Naquele que só quer ganhar sua grana mesmo, né? Eu brinquei esses dias, eu não sei se eu comentei isso aqui. Minha mãe, há um tempo atrás, disse assim: estou fazendo um tratamento para emagrecer. Eu falei, que maravilha, né? Coisa boa. E qual que é nutricionista? Não, é um coach. Coach? É um coach, é para ele me ajudar a realmente entender não sei o que de alimento. Mas nutricionista não faz faculdade para isso? Não seria melhor você ir para um nutricionista ver esse negócio? Aconteceu? Deu muito certo, não descobriu nenhuma força interior para isso acontecer. Bom, mas os sofistas, eles faziam o seguinte: eles viajavam de cidade em cidade, traziam bons argumentos acerca da vida e acerca da felicidade, e no fim desses argumentos que eram tidos ou dados em praça pública, eles então passavam o chapéu ali, como se fosse, não é o chapéu literalmente, mas eles passavam agora pedindo a contribuição do povo. Alguns desses sofistas ainda agiam de maneira tão intencional, de maneira tão má, intencionalmente falando, que eles também usavam isso para ter algum tipo de relação sexual com as mulheres daquela cidade. Esse era um grupo. Esse grupo ficava pouco tempo na cidade, ele não ficava muito tempo. Ele corria lá, fazia o que tinha que fazer, ganhava a grana que tinha que ganhar, tinha o prazer que tinha que ter e cascava fora. Um outro grupo viajante que tinha era os religiosos, que era a mesma coisa. Gente, passou tempo a beça e nós estamos vivendo a mesma cena. Vinham os religiosos com discurso de divindade, e ali pregavam um certo discurso, e ali conquistava o coração de algumas pessoas, e se fazia valer de alguma vantagem financeira e até mesmo sexual por causa disso. Então, Paulo parece ter recebido um feedback de que lá em Tessalônica estava se falando que Paulo fazia parte de um desses 2 grupos. Por isso que ele ficou pouco tempo. Provavelmente os seus opositores esconderam o fato de que queria matar Paulo e por isso ele saiu fugido. E eles estavam falando, olha, esse Paulo aí é como aqueles que vêm aqui, já vimos muitos desses. Eles passam aqui, ficam poucas semanas, ganham o que tiver que ganhar, pegam o que tiver que pegar e vai embora. E o capítulo 2 agora de 1 Tessalonicenses é uma resposta então a esse questionamento, a essa demanda, ao que está acontecendo. E como Paulo é Paulo, ele não só responde, como ele mostra também o que seria o caminho do Evangelho, o que é viver a realidade do Evangelho. E aí então a gente começa em primeiro lugar.
primeiro lugar, verso 1 e verso 2, diz que o caminho do evangelho é um caminho de perseverança. Olha como Paulo começa dizendo: irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Em primeiro lugar, vocês sabem que nós não chegamos aí, ganhamos o que ganhamos e fomos embora. Algo aconteceu, algo novo aconteceu aí no meio de vocês. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, ou seja, nós já estamos vindo, antes de ir em Tessalônica, Paulo estava em Filipos. E lá eles pegam e fazem um rebuliço cultural, como aconteceu em Tessalônica pela pregação do Evangelho, e são maltratados, insultados e também têm que ir embora de lá meio que fugido. Então nós já estamos vindo de um contexto de perseguição, e vocês sabem disso. Mas ainda assim tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Jesus em meio a muita luta. Nós vimos de um momento de perseguição, chegamos em Tessalônica, o que nós encontramos? Perseguição. E nada disso nos parou. A nossa convicção do Evangelho é tão forte, é tão firme, que nós nos sentimos ousados e encorajados a pregar o Evangelho por causa do nosso Deus. Por causa do nosso Deus. Então o que nós anunciamos a vocês não foi em meio a coisas boas. Não foi em meio à conquista. Não foi em meio a prazeres. Não foi em meio a benefício próprio. O que nós anunciamos a vocês, não só no meio de vocês, mas antes de vocês, foi em meio à perseguição. Foi em meio à luta. Foi em meio à adversidade. E aí a gente precisa aplicar isso aqui para a nossa realidade, não precisa? Porque tem gente que se venta frio demais. Ah, não vou mais não. Nem, ó que frio, meu Deus do céu, como é que anda desse jeito? Frio em Goiás. Nosso frio aqui, quando muito, para mim é muito frio, tá? Para quem está vindo de Séries. Para quem não sabe, Satanás tira férias lá em Séries, agosto e setembro. De tão quente que aquilo é. E aqui, um vento frio aqui, meu amigo, para mim é muito frio. Mas será que isso mesmo é razão suficiente para a gente desanimar na nossa caminhada? Eu estou dando um exemplo bobo. Mas pode ser a gente pega uma pequena discussão, uma pequena picuinha, uma pequena besteira, transforma naquilo num gigante. Ah, minha vida não serve para mais nada. Meu irmão, nós estamos falando de pessoas aqui que eram perseguidas com perseguição de morte. Nós estamos falando aqui de homens que foram presos, homens que foram açoitados, homens que passaram fome por causa do Evangelho. E nada disso os impediu de continuar vivendo a experiência do Evangelho. Porque aquele que caminha no Evangelho, caminha em perseverança. Não desiste, porque tem ousada confiança no Deus desse Evangelho. Por isso nada pode impedir, nada pode parar aquele que caminha no Evangelho de Jesus. Mas aí Paulo continua o argumento dele, e agora ele diz, aquele que caminha no Evangelho não caminha só em perseverança, mas caminha em integridade. Olha o que diz o verso 3. Pois a nossa exortação não procede do erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Aqui ele está trazendo três realidades que eram presentes especialmente nesses dois grupos que eu acabei de explicar para vocês, os sofistas e os religiosos. Eles vinham aqui para pegar o erro, o argumento pelo argumento, não importa, eu só quero conquistar seu coração. Se é verdade ou se não é, pouco importa com isso. Segunda coisa, uma intenção impura, essa palavra aqui no original grego tem a ideia de sexualidade. Então eles vinham para realmente ter prazer sexual por meio dos argumentos ou por meio da autoridade que eles impunham ali, divina ou filosófica. Terceiro, eles vinham baseado no engano. O que eles queriam? Grana. Meu irmão, a realidade religiosa não mudou. Não mudou. Recentemente eu vi uma reportagem, você deve ter visto também, de que um pastor foi preso no motel com uma mulher e com uma criança, porque disse que ia curar a criança de câncer, alguma coisa assim. No ato sexual, era um ato profético, um ato divino, sei lá o quê.
Essa é a realidade que nós vivemos. Não é uma realidade diferente daquela que Paulo vivia naquele tempo. Porque o coração do homem daquele tempo é pecador, tal como o coração do homem de hoje, de agora. É a mesma realidade. Mas o Evangelho, a exortação do Evangelho, ela não é baseada no erro, em intenções impuras ou no engano. Ela não é baseada nisso. Pelo contrário, diz Paulo no verso 4, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos. A nossa preocupação é se Deus realmente aprovou o nosso coração, as nossas intenções, a nossa motivação. E nós temos consciência de que fomos chamados e aprovados por Ele. E essa palavra aprovado aqui tem a ver com provado, passado por um teste. Porque nós fomos confiados como apóstolos de Deus. Nós somos enviados pela igreja como missionário de Deus, para proclamar o Evangelho. E tudo isso foi sinal da aprovação de Deus, para que nós estivéssemos entre vocês, proclamando o Evangelho de Jesus. E esse Evangelho não se baseia no erro, na intenção impura, no engano. Assim falamos, ele continua no verso 4, não para agradar a pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Prestem atenção no discurso que nós estamos dando a vocês. Não é um discurso de conforto tão somente, mas também é um discurso de confronto. Porque o Evangelho sempre confronta o nosso coração. Ele sempre expõe o pecado que há no nosso coração. E nós não gostamos de ouvir isso. Nós não gostamos de ouvir que nós somos pecadores, que o nosso coração é naturalmente mau, que nós somos condenados ao inferno eterno, por merecimento, por causa das nossas más intenções, por causa das nossas más ações. E o Evangelho faz isso, ele expõe. E Paulo está relembrando, lembrem do discurso que nós trazemos até vocês. Não foi para agradar vocês, foi sobretudo para agradar o Deus que nos enviou, porque a mensagem é dele, não é nossa. E Deus continua provando, mais uma vez, é a mesma palavra do início do verso, quando ele diz assim, que prova o nosso coração. Deus continua fazendo teste conosco, para saber se nós somos merecedores de sermos pregadores do Evangelho ou não. Nós continuamos em processo de aprovação contínua por Deus. Verso 5, a verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Nós nunca chegamos para vocês e falamos assim, olha, Deus está aqui, eu estou aqui como representante de Deus, para solucionar todos os problemas da sua vida. Você está doente? Vai ser curado agora mesmo. Você está pobre? Vai se tornar rico. Você está triste? Vai se tornar alegre. Essa não foi a nossa mensagem. A nossa mensagem é muito acima das circunstâncias que nós estamos vivendo. O Evangelho é uma mensagem que supera a doença, que supera a pobreza, que supera a tristeza, que supera a solidão. O Evangelho é uma resposta a todas essas coisas, porque ela é acima de todas essas coisas. O Evangelho não é uma resposta temporal, é uma resposta atemporal, porque ele é uma resposta de eternidade. É uma solução que não só soluciona uma realidade da qual você está vivendo agora, mas é uma solução para a sua vida inteira. A mensagem do Evangelho é: você é merecedor do inferno por causa dos seus méritos. Você vive a realidade de desarmonia por causa das suas ações. O mundo está envolto à corrupção, à doença, a tempestades, à guerra, por causa da corrupção humana. Mas Cristo, ao morrer naquela cruz, Ele nos reconectou com o Pai e nos garantiu a restauração de todas as coisas. Portanto, a cura que Deus te promove não é uma cura tão somente de aqui e agora, mas é uma cura eterna.
Quando Jesus vier, e Ele vai vir, Ele vai restaurar todas as coisas. Então não teremos mais doenças, não teremos mais guerras, não teremos mais lágrimas, não teremos mais tristeza, não teremos mais as mazelas que as nossas ações provocaram. Porque Jesus restaurará todas as coisas. Essa é a mensagem do Evangelho. Pastor, então Jesus não pode me curar aqui e agora? Pode. Porque é uma sombra, é um sinal, é uma amostra do que Ele vai fazer quando Ele restaurar todas as coisas. Então, bondosamente, Ele aqui e acolá manifesta de forma milagrosa essa realidade restauradora aqui e agora. E é por isso que nós temos casamentos restaurados, é por isso que nós temos famílias restauradas, é por isso que nós temos corpos físicos restaurados. Porque é uma manifestação daquilo que acontecerá na eternidade. É Jesus dizendo para nós, preste bem atenção, eu vou restaurar todas as coisas. Para que você saiba disso, eu vou te restaurar aqui e agora. Aqui e agora. Paulo então está mostrando, percebam gente, como nós não somos como esses sofistas ou como esses falsos religiosos. Nós não estamos aqui trazendo mensagem de bajulação. Nós não estamos aqui trazendo mensagem apenas para confortar o seu coração. Mas a mensagem do Evangelho é a mensagem que confrontou vocês. Isso é tanta realidade que a realidade cultural da cidade de Tessalônica mudou, transformou-se, ao ponto de que uma comitiva disse, nós temos que matar esse Paulo, porque senão vai tudo por água abaixo. Porque quando o Evangelho de Jesus verdadeiramente alcança o nosso coração, ele nos transforma, a nossa cosmovisão, a maneira de ver o mundo, a maneira de perceber, a maneira de reagir à realidade do mundo muda. Porque os óculos do Evangelho foram colocados. Então tudo que nós vemos agora a partir do Evangelho de Jesus. Verso 6 ele ainda diz: também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Porque os sofistas, eles mediam a realidade, se o discurso foi bom ou não, com os aplausos e com os elogios que se dava ao fim do discurso em praça pública. Então, quando se terminava aquele discurso de coach do século I, quando terminava o discurso, como é que eles mediam se foi bom ou se foi ruim? É a multidão que estava ali em volta falava, uhul, yeah! Ou então ao fim as pessoas chegavam, que palavra maravilhosa. Nossa, eu agora estou vendo a vida de outra forma. E Paulo disse, nós nunca buscamos isso. A realidade do que pregamos não busca essa aprovação. Não busca esses elogios. Não busca isso. Não busca. Eu tenho uma história boa sobre isso. Certa feita eu estava pregando. E eu achei que o sermão foi muito ruim. Foi nada do que eu tinha programado. Foi ruim demais, mas péssimo, horroroso. Eu fiquei assim, eu saí da igreja, eu saí rápido. Eu queria só esconder. Mas na saída da igreja, tentando me esquivar das pessoas ali, o irmão me para e fala assim, pastor, essa palavra de hoje mudou a minha vida. Que palavra maravilhosa. Na minha cabeça eu estava pensando, esse homem deve ser doido. Não entendeu nada do que eu falei. Porque aqui e acolá, a gente passa por algumas, viu, irmãos? Teve uma vez que eu estava pregando numa igreja, chegou um irmão e falou assim, pastor, que palavra boa. Sabe quem que o senhor me lembra? O senhor me lembra demais o apóstolo César Augusto. E eu pensei, deve ter sido horrível então, deve ter sido uma coisa horrorosa. Porque as pessoas às vezes têm conexões no seu coração e querem traduzir esse carinho para outra pessoa e aí fazem essa coisa sem filtro, sem nada. Por vezes, Deus acaba consolando o nosso coração enquanto pregador para dizer assim, não, calma, a mensagem do Evangelho é a que realmente vale. Não é se a sua percepção foi boa ou se a sua percepção foi ruim. Porque é a mensagem do Evangelho que cura, que transforma. Por isso, meu irmão, por isso, nós, aqueles que já entenderam o Evangelho de Jesus, que já se submeteram a Cristo como Rei da sua vida e da sua história, jamais deveria ter medo ou covardia ou timidez ao pregar o Evangelho.
Porque não importa se os seus argumentos são realmente bons, não importa se o seu conhecimento é realmente grande, não importa se você tem capacidade de persuasão, porque o que importa é que ao proclamar o Evangelho de Jesus, o Espírito do Senhor traduz aquilo em vida no coração daquele que ouve. Por isso, tão somente pregue. Pregue. Sem buscar elogios, sem buscar bajulação, sem buscar agradar pessoas. Apenas fale e fale a verdade do Evangelho de Jesus. Mas em terceiro lugar, o texto diz para nós que o Evangelho de Jesus é de perseverança, é de integridade, mas ele também é um caminho de amor. Olha só o que Paulo diz. Embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter feito exigências aqui, a ideia de pudéssemos ter pedido para vocês algum tipo de sustento, pudéssemos ter pedido a vocês algum tipo de ajuda financeira. Como apóstolos de Cristo, nós tínhamos autoridades para fazer isso. Embora nós tivéssemos essa autoridade, nós não fizemos. E é provável que Paulo não fez por causa da realidade que aquela cidade já tinha vivido. Por causa do fato de que ele já sabia que ali existiam muitos sofistas, muitos falsos religiosos. Então ele diz, nós não fizemos, pelo contrário. Preferimos ser carinhosos quando estivermos aí com vocês, assim como a mãe acaricia o próprio filho. Alguns teólogos chegam a dizer o seguinte, eles que levaram algum tipo de donativo àquela igreja, eles que trouxeram algum tipo de suporte. Nós fomos bondosos com vocês, assim como a mãe é bondosa com o filho. E é interessante nessa percepção aqui, porque ele usa a figura materna, porque a figura materna é uma figura, quando você fala de uma criança, muito mais próxima. O Caleb está falando as palavrinhas, né? Ele fala mamãe, papai, e às vezes eu fico tentando competir, sabe? Fala papai, 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 papai. Mas qualquer situação em que o Caleb esteja, que ele vai chamar alguém, quem que ele chama? Mamãe. E mamãe ele fala certinho, mamãe. Papai ele fala papá, papá, papai, às vezes sai. E eu fiquei pensando, por que isso? Por causa dessa ligação tão íntima, tão real. A primeira situação de necessidade que vem numa criança, isso traz a realidade da mãe. Eu sei que existem algumas poucas exceções por aí, mas a maioria é assim. E Paulo está dizendo, olha, nós fomos como uma mãe para vocês. Nós demos carinho a vocês. Nós demos amor a vocês. Porque o Evangelho de Jesus é uma realidade de entrega e não de sugar. Nós não estamos interessados em tirar o que pertence a vocês. Pelo contrário, nós estamos interessados em entregar a vocês. E aí eu pergunto a vocês, meus irmãos, a sociedade olha a igreja de que forma? Como que a sociedade olha a igreja? Uma realidade de entrega ou uma realidade de quem toma? Uma realidade de quem toma. Por isso que ao meditar num texto como esse, é tão importante para nós. Porque nós, enquanto igreja, aqui eu estou falando especificamente da Mosaico, precisamos ter isso em mente. Nós precisamos ser uma igreja que entrega, uma igreja que faz. Uma igreja que mostra o amor de Deus para a cidade. Não pode ser diferente. Não tem como ser diferente. Se estamos pensando numa estrutura aqui muito legal, muito bonita, muito bacana, ela só serve se for para servir a cidade. Se for para servir só nós, vamos ficar quietos do jeito que está. Mas ela tem que servir a cidade. Ela tem que ser uma realidade de entrega. E isso precisa ser expressado não tão somente pela igreja, institucionalmente falando, pelo prédio da igreja, pela realidade da igreja, mas principalmente por você, que é a igreja de Jesus. Em quantos lugares eu não posso dizer que sou pastor? Ou melhor, posso, mas é preparar para a chacota. É preparar para a chacota. O que você faz? Sou pastor. Ah, pastor, né? Dízimo. Pastor, tá rico, né? Tá bem, né? Tá rico. Se eu falar que sou da Mosaico, então, aí lascou. O cara já vê $1, não é nem real, vê $1 assim. Como é que a gente vai mudar isso? Mostrando uma realidade diferente.
Está tudo certo, pode tirar a chacota, está tudo beleza. Eu mesmo nem importo mais com isso não. Mas é importante que daqui, nós estamos começando. Daqui a alguns anos, alguém vai dizer algo sobre nós, vai pensar assim, não, peraí. Cara, você já viu o que essa igreja faz? A quantidade de pessoas que ela abençoa? Como ela movimenta os seus membros para ser bênção nessa cidade? Nós precisamos criar essa cultura. E Paulo está trazendo a realidade do Evangelho. O Evangelho é um Evangelho de manifestação de amor. Nós, ainda que tivéssemos direito, nós não tratamos dessa forma. Nós somos como uma mãe para vocês. E aí o texto diz, verso 8. Assim com muito afeto, estavam prontos a lhe oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Isso aqui é lindo demais. Por que Paulo estava pronto a entregar a vida por pessoas que ele conheceu há poucas semanas? Porque a vida para Paulo já tinha sido conquistada na cruz do Calvário. Então, se fosse necessário entregar a sua vida para que essa mesma vida que ele percebeu em Cristo Jesus fosse entregue a outros, ele estava pronto para isso. A morte não era algo que assustava ele. Ele não tinha medo da morte. Ele não tinha temor da morte. Ele não tinha temor da perseguição, tanto é que ele vivia mudando de cidade, de perseguição em perseguição, e continuava pregando sem parar de pregar, porque a realidade da vida para ele já era uma realidade imposta, que não era mais multável. Ele já tinha a vida eterna e nada podia mudar essa realidade. O caminho do Evangelho é um caminho de amor. E por último, Paulo diz, o caminho do Evangelho é um caminho de testemunho real. De testemunho real. Ele diz assim, pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como trabalhamos de dia e noite para não vivermos à custa de nenhum de vocês. Proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Mais uma vez ele remonta essa ideia. Olha, nós não estivemos em vocês para sugar, para tomar, para ter qualquer coisa que vocês pudessem oferecer. E para isso nós trabalhamos. A ideia aqui de esforço e de fadiga é de um trabalho incansável. De um trabalho que durava noite e dia. Nós trabalhamos, nós levantamos o nosso próprio recurso, nós conseguimos o nosso próprio sustento, para que não pudéssemos e não precisássemos tomar nada de vocês. O nosso único objetivo era tão somente proclamar o Evangelho de Deus a vocês. Vocês e Deus, verso 10, são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível. Isso aqui é lindo demais. Nós estivemos entre vocês e qual foi a nossa postura? Nossa postura foi de piedade. Nossa postura foi de justiça. Nossa postura foi irrepreensível. Nós somos santos no meio de vocês. Nós não tivemos intenções sexuais malignas. Nós não tivemos intenções de pegar dinheiro de vocês. Pelo contrário, o que nós fizemos foi entregar a nossa vida a vocês em santidade, em justiça. É isso que nós fizemos. Nós fomos irrepreensíveis diante de vocês. Nós tivemos uma postura da qual ninguém pode nos acusar de qualquer coisa. Porque o caminho do Evangelho é um caminho de testemunho real, meu irmão. Ele não é um caminho só de palavras. E esse é o problema do evangelicalismo brasileiro hoje. Ele tem palavras muito bonitas, ele tem discursos muito bem elaborados, mas os testemunhos, principalmente dos líderes, são terríveis. São péssimos, são horrorosos. Certa feita eu encontrei com um pastor e ele disse assim, eu não aconselho mulher. Não aconselho mulher. Não sento numa sala com uma mulher sozinho de jeito nenhum. E eu fiquei pensando comigo, se esse cara fosse advogado, como é que ia ser isso? Psicólogo, médico, ginecologista. Ah, é só com a minha esposa. Eu só aconselho com a minha esposa. Sabe por que é isso, meu irmão? Porque criou-se a fama de que pastor não tem condições de ficar com a mulher no mesmo ambiente.
Porque ele é imoral demais. É sujo demais. E por que se criou essa fama? Por causa dos maus testemunhos que se deram. Por causa dos maus testemunhos que se deram. E aí eu fico pensando, que evangelho fraco é esse? Onde um advogado consegue exercer a sua profissão sem viver uma realidade de imoralidade sexual. Mas um pastor que se diz testemunha viva do evangelho de Jesus não consegue. Você já parou para pensar nisso? Que loucura que é isso? E o pior, alguns de nós, enquanto igreja, estamos com essa mesma mentalidade. Não. Você vai considerar como pastor? Negativo. Negativo. Não pode. Ah, tá bom, mas assim, 4h30 eu tenho uma consulta com o ginecologista. Ah, não, beleza, tá tudo certo, pode ir. Tranquilo. Mas das 2 com o pastor, pode cancelar. Você entendeu a inversão de valores aqui? E por que isso aconteceu? Porque pastores malditos, ditos testemunhas do evangelho, dos quais não eram, envergonharam o evangelho de Jesus. Algumas igrejas optaram por fazer gabinete pastoral como de aquário. Já foram em alguma igreja assim? É vidro para todo lado no gabinete pastoral. Vidro parece um aquário. Você entra lá, é um aquário. O pastor está no aquário. Eu estou dizendo a realidade para vocês, meus irmãos, para dizer o seguinte, que a própria igreja comprou esse discurso. O evangelho não é suficiente para promover a santidade no meio do corpo de Deus. O ímpio consegue ser santo, mas o crente não. Por quê? Porque nós deixamos de acreditar no poder do evangelho para acreditar no nosso próprio mérito, na nossa própria força. Nossa própria força. Paulo está dizendo, nós não. Nós estivemos entre vocês, trabalhamos dia e noite, nos portamos de maneira piedosa, de maneira justa, de maneira irrepreensível. Verso 11. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata o seu filho. E é interessante, porque quando ele usa a imagem da mãe, é uma imagem de carinho. Agora, quando ele usa a imagem do pai, olha o que ele diz: exortando, consolando e admoestando. Exortar é trazer uma palavra de verdade. Exortar não é brigar. Exortar é trazer uma palavra de verdade. Consolar é consolar. É trazer consolo, conforto. Mas admoestar, não. Admoestar é briga mesmo. Admoestar é puxar a orelha. Admoestar é chamar a atenção com veemência. Aí já é o pai. Nós agimos com vocês como mãe. Vem cá, dá um abraço, acaricia. Lá em casa é assim. Se a Ju fala, o Isaac presta meia atenção. 25% de atenção. Se eu falo, sobe para 55%. E vocês acharam que eu ia falar 100, né? Não, 55%, 60%. Então, de cada 10 que a Ju fala para ele obedecer, ele obedece uma. Comigo, umas 5, 6. Porque tem mais medo de mim. Porque quem bate sou eu, a Ju não bate, a Ju não tem coragem. Mas nós agimos com vocês assim. E aí, mais uma vez, remonta ao que Paulo já tinha dito. Quando nós precisamos mostrar o erro de vocês, nós mostramos. Quando foi necessário puxar a orelha de vocês, nós o fizemos. Mas quando foi necessário trazer consolo, nós também trouxemos. Nós também trouxemos encorajamento. Quando foi necessário exortar, expor a verdade, nós também o fizemos. Mas prestem atenção, nós agimos com vocês tal como um pai age com o filho. Por quê? Porque o objetivo ele continua exortando, consolando, admoestando vocês a viverem de uma maneira digna a Deus, que os chama para o reino e sua glória. Porque o nosso objetivo não é que vocês imitassem a nós. O nosso objetivo não é que vocês vivessem uma realidade que nos trouxesse algum tipo de conforto, ou que a gente montasse algum tipo de denominação, ou que vocês fossem submissos a nós de alguma forma. O nosso objetivo é que vocês atendessem ao chamado de Deus para viver o reino dele. E para isso vocês precisam ser testemunhas reais. E por isso nós agimos com vocês como testemunhas reais.
O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, nós queremos que vocês também sejam piedosos, justos e irrepreensíveis naquilo que fizerem, como fizerem, com quem fizerem. Porque assim como nós fizemos com vocês, vocês precisam manifestar esse testemunho a outros. E é interessante que no decorrer desse texto, a partir do verso 13 até o verso 17, Paulo vai dizer o seguinte: ele vai dizer que vocês não envergonharam o evangelho por causa da perseguição. Vocês continuavam a proclamar o evangelho mesmo em perseguição. E depois do verso 17 até o verso 20, ele vai dizer, remontar aquilo que ele já disse no capítulo anterior, dizendo: olha, vocês são a nossa alegria, porque vocês estão olhando para a volta de Cristo, e por isso vocês continuam ministrando o evangelho de Cristo de maneira perseverante. De maneira perseverante. Esse é o caminho do evangelho, meu irmão. É um caminho de perseverança. Pastor, mas me falaram do evangelho onde eu não vou ser perseguido. Minha vida vai ser pulando de nuvem em nuvem, cheio de alegria. E aí? E aí que mentira para você. Você ouviu um falso profeta. Alguém que se diz testemunho de Jesus, mas não é. Porque se tem um negócio que aconteceu na Bíblia, foi a tal da perseguição. Não tem um apóstolo de Jesus que não pregou o evangelho em meio à perseguição. O próprio Jesus não pregou o evangelho sem perseguição. Não, mas eu sou mais especial do que Jesus. Eu não, eu vivo num mundo onde... Deixa eu te falar, meu irmão, nós estamos contra o fluxo do rio. Tá bom? Então se você está sem perseguição, é porque você está no fluxo do rio. No fluxo do rio é sem perseguição. Vivendo o evangelho de Jesus é contra o fluxo. Então é com perseguição. Mas aí para mim não serve. Tranquilo, vai no fluxo. Depois vai cair numa ribanceira. Mas é de boa. Mas com o evangelho é contra o fluxo. Então o evangelho é um caminho de perseverança, um caminho de integridade, um caminho de amor, um caminho de testemunho real. O que fazer então? Primeiro, buscar uma pregação autêntica e fiel ao evangelho, não cedendo a manipulações ou distorções para agradar a outros. Pregue a verdade do evangelho, não tente ser meio termo, politicamente correto. Não é a verdade do evangelho. Está tudo certo, está tranquilo. Pastor, mas estou vendo que vai ser preso daqui uns poucos. Vai! Vai ser show de bola. Pensou todo mundo preso aqui por causa de Jesus? Maravilha, bom demais. Porque nós não estamos preocupados com a perseguição de agora. Nós não estamos preocupados com as circunstâncias da nossa vida agora. Nossa vida é eterna. Se tiver que acontecer agora, está tudo certo, está beleza, está tranquilo. Nada muda a realidade disso. Segundo, fazer do evangelho de Cristo o centro e a razão das nossas ações e ministério, buscando agradar a Deus em vez de buscar o reconhecimento e a aprovação de homens. Jesus é o centro da nossa vida, das nossas decisões, do nosso pensamento, das nossas ações. E nós o fazemos com busca de agradar a Deus e não aos homens. Terceiro, cultivar um coração de amor e compaixão pelas pessoas que Deus nos confiou, buscando cuidar delas como uma mãe cuida de seus filhos. Aqui uma observação. O discurso evangélico dos dias de hoje é um discurso moral, e é um discurso de perseguição. É um discurso agressivo. E essa não é a realidade da pregação do evangelho. Nós não estamos a fim de dar soco em ninguém. Não estamos a fim de rachar a cabeça de ninguém. Não estamos a fim de matar ninguém. Nós pregamos e anunciamos a verdade de Deus, e aqueles que vierem, nós acolhemos como uma mãe acolhe a um filho. Mas os que não vierem, está tudo certo também. Abraça o capeta e vai, sem crise. Agora, por vezes, influenciado pelo discurso que tem na televisão, pelo discurso que tem na rádio, de líderes religiosos que tomaram como um discurso de ódio, que tomaram como um discurso agressivo, parecendo que o evangelho é a metralhadora de Jeová que sai matando o povo. Eu falei isso aqui porque eu lembrei de um morro que eu fui lá no Rio de Janeiro. Passei na porta. Chamado, lá tem uma facção lá, Israel de não sei das quantas. Os caras são tudo de Jesus. O traficante é pastor.
Eles ungem com óleo as metralhadoras, as armas, tudo. Entrou alguém lá e disse que é macumbeiro, esquarteja o cara. Não é só dar um tiro não, esquarteja. Em nome de Jesus. Em nome do Evangelho de Jesus. Eles estão traficando, estão matando. Mas é em nome de Jesus. Aí você pensa assim, que absurdo, meu Deus do céu. Que coisa horrorosa. Esse povo não tem senso de nada. De repente você está fazendo a mesma coisa. Quando você tem um sobrinho, um amigo, alguém da sua convivência, que é homossexual, e você olha para ele como se ele fosse o Satanás encarnado. Você viu Jesus falando alguma coisa sobre isso no Evangelho? Você vê Jesus brigando por causa disso? Na época de Jesus tinha corrupto, na época de Jesus tinha homossexual, na época de Jesus era cheio de prostituta, na época de Jesus era uma realidade muito mais perniciosa do que a nossa. Você só vê Jesus com raiva com os religiosos. Você não vê Jesus com raiva com a realidade do mundo. Você vê Jesus com raiva dos religiosos. Quando ele pega o chicote para bater, é lá dentro do templo. É os religiosos que estão enganando o povo. Você não vê Jesus falando assim, gente, vamos fazer uma gangue aqui para matar os gays, ou para matar. Você não vê Jesus fazendo isso. Você não vê. Você vê Jesus dizendo o seguinte, olha, há um vazio no seu coração. A resposta sou eu. Aquele que quiser vir, pega a sua cruz e siga-me. E vem do jeito que você está. Não importa se você é bandido, se você é prostituta, se você é gay, se você é político, se você é corrupto. Não importa, vem. Só isso. E de repente nós deixamos de seguir Jesus para seguir Silas Malafaia. Estou falando de alguém que tem notoriamente um discurso agressivo, moralista, social, tá bom? E que já deixou de pregar o Evangelho há muitos anos. O pessoal brinca que com o bigode era show de bola, sem o bigode lascou tudo. Brincadeira de seminário isso aí, gente. Lembra, o Evangelho é um caminho de amor. 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 Continuando. Buscar uma vida íntegra e justa diante de Deus e dos outros, sendo exemplo de retidão e santidade. Nós precisamos ser um testemunho real. Proclamar o Evangelho de Deus com ousadia e encorajamento, buscando exortar, fortalecer os crentes para permanecer firmes na fé. É isso mesmo, a realidade é uma realidade de perseguição, é uma realidade difícil. Nós vivemos num mundo corrompido, muitas vezes os nossos valores não são entendidos, não tem problema. Nós continuamos pregando ousadamente com amor, porque confiamos na mensagem do Evangelho e não nas circunstâncias dos homens. Reconhecer o chamado de Deus para vivermos em seu reino e glória, buscando uma vida que honre a Deus em todas as nações. Em todas as ações, perdão. E por último, andar dignamente em resposta ao chamado divino, vivendo com verdadeiros cidadãos do reino de Deus, refletindo o caráter e o amor desse mundo. Uma última frase. O verdadeiro cristão, inspirado pelo amor a Cristo, prega o Evangelho com integridade, cuida de outras pessoas com ternura, vive uma vida exemplar e orienta o povo de Deus para viver dignamente em resposta ao chamado de Deus. Ao chamado de Deus. Essa é a realidade do caminho do Evangelho. Paulo não estava numa circunstância diferente da nossa. Legal saber disso, não é? Você pensar assim, então lá tinha os falsos religiosos, tinha. Lá tinha esse pessoal da autoajuda, dos coaches, essa galera toda, assim, tinha também, tá tudo lá. Mudou a forma, agora tem internet, agora tem e-book, tem não sei o quê, audiobook, mas no fim é a mesma coisa. E você? Porque a resposta que as pessoas precisariam dar naquela época é a mesma resposta que você precisa dar hoje. De seguir a Jesus. De ser de Jesus. De olhar para Jesus. É Jesus, meu irmão, que é a nossa referência, não é outro. Se você me tiver como sua referência cristã, você está lascado. Eu vou te decepcionar, eu vou te frustrar. Porque meu coração é mau. Eu sou pecador. Buscando viver a integridade do Evangelho.
buscando viver de forma piedosa, de forma justa, mas eu sou pecador. Você precisa olhar para Jesus. Você não pode olhar para a igreja, você não pode olhar para as pessoas, você pode olhar para Jesus. E como igreja a gente serve de suporte. A gente olha um para o outro e você vê assim, cara, ele está passando a mesma situação que eu. Ele está precisando ser fortalecido assim como eu. E aí, como Paulo diz, nós somos suporte um do outro. Suporte ali é a ideia de ser muleta mesmo. Você erguer o braço aqui, vamos carregar todo mundo junto. E vamos andar junto. E eu queria que nós tomássemos um tempo aqui de oração. Que você fechasse seus olhos no seu lugar. E entendesse o seguinte: Jesus está te chamando para viver o reino dele, para a glória dele, para pregar ousadamente a mensagem dele. Qual é a sua resposta nessa manhã para o chamado de Jesus? É algo seu com Deus. É algo seu com Deus. Nós vamos ouvir uma música e você pode ter esse momento de reflexão. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, em nome de Jesus, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me,
transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Pai, nós estamos diante de Ti, ó Deus, com os nossos corações entregues a Ti, ó Pai, respondendo ao chamado do Senhor para nós nessa manhã, ó Pai. E nós respondemos sim. Nós queremos Te servir, ó Pai. Toma o Teu lugar de Rei das nossas vidas, de Rei da nossa história, ó Pai. Nos perdoa, Deus, dos nossos pecados, da nossa caminhada autônoma, independente de Ti. Nos perdoa, Pai, do nosso desejo de autossuficiência. E nos toma pelas mãos, ó Pai. Nos carrega no Teu colo, ó Deus. Pai, que o Senhor, ó Deus, nos conduza, porque nós somos fracos e admitimos a nossa fraqueza. Pai, nós queremos ser do Senhor, apenas do Senhor. Nos ajuda a caminhar em perseverança diante das adversidades, diante das perseguições, diante das dificuldades, ó Pai. Nos ajuda, Deus, a viver o Evangelho do Senhor com integridade, sendo testemunha viva do Evangelho, cidadãos do céu como somos, ó Pai. Que as pessoas possam nos ver e ver o Senhor, o reflexo do Senhor, ó Pai. Nos ajuda a demonstrar o Teu amor, o Teu carinho, ó Pai, exortando, consolando, admoestando, ó Pai, mas com o amor do Evangelho do Senhor, tal como o Senhor fez, ó Pai. Nós somos do Senhor, ó Deus, e queremos viver conforme o Senhor nos diz, ó Pai. Por isso nós nos apresentamos agora diante de Ti com uma grande resposta: sim, atendemos o Seu chamado, atendemos o Seu chamado de viver o reino do Senhor. Que agora a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre todos nós e todo o povo do Senhor reunido sobre a terra, hoje e por todo sempre. Amém, amém e amém.